Aleluia, glória a Deus. Como eu estou feliz de estar aqui com vocês novamente. Deus, Ele tem feito tantas coisas maravilhosas aqui em Sumaré. E eu tive com vocês aqui há pouco tempo atrás, né? Ano passado, não é isso? No final do ano passado, na verdade, né? Foi agosto, setembro, por aí, não foi? Porque foi depois da Global, né? Que a gente se encontrou. E eu cheguei aqui, a igreja estava cheia, mas vocês estavam um pouco menos metidos, né? Vocês estavam num lugarzinho menorzinho, né? Agora vocês estão que estão, gente. Eu fico muito feliz, de verdade, cara, de ver aquilo que Deus tem realizado, porque um tamanho de uma igreja não reflete a riqueza da igreja. O que reflete a riqueza da igreja é a quantidade de corações quebrantados que ela tem. E eu vejo, querido, aquilo que Deus está realizando através de vocês, como, sabe, um avivamento de fato que Deus está fazendo aqui. Não acredito que Deus só quer usar essa igreja em Sumaré, mas certamente a Lagoinha tem sido uma ferramenta daquilo que Deus quer fazer aqui nessa cidade. E eu fico muito feliz de vir há tão pouco tempo, né, de diferença, e vocês estarem num lugar não o dobro do tamanho, não o triplo do tamanho, mas quase 4 vezes o tamanho da onde vocês estavam na realidade. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus não deu essa igreja para vocês com esse tamanho todo para que vocês passem muito tempo sem ver essa igreja também preenchida. Eu falava ali na salinha com o nosso pastor que por mais que a gente está aqui vivendo promessas que a gente nem consegue mensurar o tamanho delas, eu tenho certeza que quando vocês começaram a planejar e viram e Deus Ele fez esse lugar e vocês colocaram o pé aqui e vocês olharam para aquilo que vocês tinham na mão, eu tenho certeza que vocês olharam para isso e falaram: Deus, como é grande esse espaço. Eu sei que o Senhor vai mandar pessoas, então talvez a gente vai ficar aqui uns 6 anos, 7 anos, 8 anos, sei lá, é uma obra para muito tempo, esse espaço aqui para ser preenchido. Esse espaço tem potencial para 1.800 pessoas, não é isso que você falou? Então talvez a gente vai ficar muito tempo aqui, então tem uma obra aí a longo prazo, e tem uma obra a longo prazo de Lagoinha nessa cidade, mas eu declaro que vocês vão viver um acelerado plano de Deus, e vocês serão surpreendidos, assim como Deus surpreendeu vocês com o espaço, também serão surpreendidos pelo tamanho de quantidade de gente que vai entrar por essas portas, e não será para a glória de nenhum outro nome que não seja o nome de Deus. Entenda algo no seu coração, nós não estamos clamando por multidões, porque queremos ver uma igreja cheia de corações vazios. Nós clamamos por multidões, porque sabemos da grande obra que Deus quer realizar aqui em Sumaré. Escuta o que eu estou te dizendo, ainda antes do que vocês pensam, essa igreja será muito mais lotada do que vocês imaginam, não pela glória de homens, não pela glória de pessoas, mas para que o Deus desse tempo seja glorificado. Existem corações sedentos em Sumaré que não têm essa realidade. Existem pessoas em Sumaré que ainda não têm uma casa. Existem corações perdidos que ainda não encontraram o seu lar. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Cada um desses bancos vazios do seu lado e todos os outros que ainda não são preenchidos, serão preenchidos de vidas pela glória de Deus. E você e eu, nós seremos agentes para que essas pessoas encontrem um lar. Já viu que eu estou aleluiado, né? Já chega aqui no manto, né? Eu tenho andado por tantos lugares, cara, e tantas realidades. Eu sei que tem muita gente aqui que não deve me conhecer. Quem é que nunca me viu na vida? Rafael Jesus, não conhece. Ó, tem pecadores aqui. Tem pecadores aqui. Aqui tem poucos pecadores, ó. Então, quase a Cassiane, né? Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Rafael Jesus, sou pastor da Igreja Batista de Lagoinha há 15 anos, sou professor do Seminário Teológico Carisma, mais ou menos esse mesmo tempo, e Deus Ele me chamou para um ministério de reforço. Então, eu saí do Rio de Janeiro, fui para Belo Horizonte, onde eu me formei, onde eu fui ordenado pelo pastor Márcio, onde eu comecei minha vida e minha caminhada ministerial. Sou carioca de berço, mas vivi, né, em Belo Horizonte 13 anos desse tempo de ministério. Mas no ano passado, né, no ano retrasado, Deus Ele deu um comando para mim e para minha esposa, que a gente tivesse um tempo
abençoando igrejas na Europa. A gente já tinha feito missões, é a minha característica missionária, mas assim, a gente nunca tinha feito uma missão tão longa e tanto tempo. Para vocês que vieram lá da realidade da Europa, a gente vive tantas coisas doidas lá, né? Porque a Europa é aquele lugar de sonho, de todo mundo conhecer, mas espiritualmente falando é um lugar assim, onde Deus ele se mostra, onde Deus ele está tão, as igrejas estão tão carentes de Deus, e as pessoas estão tão carentes de Deus, e às vezes elas nem sabem do que elas precisam, porque elas não conhecem. Sabe, eu fico imaginando essa pastora que está ali do lado de um palácio luxuoso de Versalhes, onde pessoas vêm do mundo inteiro para poder passar ali férias, né? Mas se você perguntar para a maioria das pessoas que está ali naquele lugar, e a maioria das pessoas que estão ali em volta da igreja dela, quem é Jesus, talvez elas não saibam te responder. Ou talvez assim como eu ouvi de jovens lá em Londres, onde a gente ficou mais tempo nesse último ano. Jesus é uma história que minha avó contava para mim quando eu era pequeno, como se fosse Jesus, chapeuzinho vermelho, se tivesse tudo no mesmo pacote. A Europa está vivendo um dos piores momentos no sentido gospel, né? No sentido evangélico. Mas eu tenho uma palavra sobre a Europa, e Deus, ele quando destinou meu ministério missionário para a Europa, há muitos anos atrás, eu lembro que as pessoas, elas começavam a zombar de mim, brincando, né? Alguns amigos falavam assim: Europa, você quer ser missionário na Europa? Como quem diz assim: o missionário da Torre Eiffel, o missionário do Big Ben. Para a África ninguém quer ir, né? Para o Japão ninguém quer ir, para um país muçulmano ninguém quer ir. E eu lembro que eu falava: Deus, eu estou disposto a ir em qualquer lugar. Eu já fiz missão, gente, em todos os tipos de ambiente que você possa imaginar. Eu já dormi em Dubai e eu já dormi nos ribeirinhos, você está entendendo? Eu já estive dentro de tribos indígenas e eu já estive nos lugares mais ricos da terra. Eu já fui nesses 15 anos como missionário, tentando entregar um pouquinho daquilo que Deus me conferiu. Eu já fui para N realidades, mas quando eu estava ali na Europa, principalmente nessa última vez que a gente ficou um ano, né? Moramos um ano ali em Londres. Foi o lugar que eu mais me senti necessário, porque a gente chegou numa realidade onde tinha 7 jovens e adolescentes. O Legacy nosso tinha 7 jovens e adolescentes. A igreja grande na Europa tem 30 pessoas, gente. Meu Deus, que igreja mega church na Europa, tem 100 pessoas. Uma igreja que chega a 100 pessoas na Europa é tipo assim, mega church, entendeu? E ali eu lembro que um dia especificamente eu estava orando, e enquanto a gente ia começar um culto dos jovens do Legacy, em um local, né, um inglês que estava ali com a namorada dele, eu conversei com ele estava com o pé quebrado, e ele me falou isso. Eu perguntei: você já conhece Jesus? Ele falou: Jesus era uma história que minha avó contava para mim quando eu era pequeno. Era tudo que ele sabia de Jesus. E a gente orou por ele, ele foi curado ali naquele momento, e ele ficou tão impactado por aquilo que Deus tinha feito, que ele voltou na sexta-feira seguinte trazendo mais jovens, mais pessoas, e a gente em 8 meses de trabalho ali, saímos de 7 jovens e adolescentes para 110 jovens e adolescentes. A gente saiu naquela igreja de 3 G6 para mais de 20, tinha meses, anos, que não se fazia batismo naquela igreja, e a gente começou a ter que abrir o batistério novamente. A gente começou a fazer grupo de consolidação, e quando eu estabeleci os líderes, o casal que ia ser líder de consolidação, ainda não tinha consolidação, porque ninguém aceitava Jesus. E eu lembro que no primeiro final de semana que a gente colocou o ministério para funcionar, um diácono, né, um diábolo, né, que estava ali, né, infiltrado, que não é possível. Ele virou para mim e falou assim: mas ninguém aceita Jesus para que é grupo de consolidação? Porque eu fui fazer um treinamento, né, com as pessoas que estavam se voluntariando para consolidar. Então a gente tinha mais ou menos umas 5 pessoas se voluntariando para ligar, para consolidar os líderes que eu estabeleci, mas não tinha ninguém para consolidar. Então ele falou assim: mas para que está fazendo grupo de consolidação se ninguém aceita Jesus? E no primeiro final de semana que a gente colocou o grupo para funcionar, uma jovem de 15 anos chamada, como é que é o nome dela? Taira.
ela aceitou Jesus, sabe? E sabe, eu já tinha feito todo o planejamento, aquela coisa bem lagoinha, vamos estourar confete, vamos fazer, né, festa. E esse mesmo diácono, diábolo, chegou para mim e falou assim: mas vai estourar, só uma pessoa aceitou Jesus. Eu falei para ele: o que você acha que Jesus faria nesse momento? E ele: não, claro e tal. Sabe o que eu entendi? Que a pior frieza da Europa é a frieza da igreja. Porque a igreja, ela tem que ser um termômetro da glória de Deus, não da glória da terra. Porque a terra pode estar fria, mas a igreja aquecida, ela aquece os corações frios. Mas quando a igreja está fria, quem vai por nós? Quem fará o trabalho de Cristo? Quem aquecerá os corações gelados? Então, eu percebi que muitas pessoas ali, naquele contexto, estavam acomodadas naquilo que Deus precisava realizar ali naquele lugar, naquela cidade tão maravilhosa quanto Londres. E aí Deus, Ele me deu uma palavra. A primeira palavra que Deus me deu, eu não percebi, mas eu cheguei em Londres no ano em que a rainha Elizabeth morreu. Eu não tinha me tocado ainda. Mas quando eu cheguei naquele lugar, Deus me lembrou do chamado de Isaías. E lá em Isaías 6, a palavra diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E aí Deus, Ele me disse assim, ó: para que um rei celestial aparecesse, o rei da terra teve que morrer. E aí eu percebi que eu tinha chegado no mesmo ano da morte da rainha Elizabeth, e aquele clamor do meu espírito passou a ser aquilo que eu ensinava também. Talvez no ano que morreu a rainha Elizabeth, a rainha com mais longevidade da época de reinado de Londres, talvez é exatamente abalando o rei da terra que Deus vai se mostrar para aquela nação como o rei do céu. E Deus, Ele me declarou algo muito forte, porque as pessoas aonde eu ia, elas diziam para mim, às vezes pastores que já estavam lá há anos na Europa, fazendo trabalho missionário, mas mortos espiritualmente, por causa da frieza e da dificuldade, eles diziam assim para mim: Rafael, para que você vai sair do Brasil? Você está indo para tudo quanto é lugar, seu ministério está bombando, você está sendo chamado e convidado para vários lugares, unidade, você é um professor honrado, tem muita gente que abre portas para você, o que você vai vir fazer aqui nesse lugar? E aqueles pastores, um especificamente me disse: a Europa é uma maternidade fechada. Olha a palavra que ele me deu. Ó que alegria, né? Eu começando uma missão, largando toda a minha vida, vendi tudo que eu tinha, com a minha esposa, meu filho com 4 meses, chegando naquela terra, e a palavra que eu recebi de um pastor foi: a Europa está fechada, a maternidade da Europa fechou. Eu estava pregando nesse momento em Portugal, e eu lembro que Deus, Ele brilhou dentro do meu coração, e eu gritei naquele púlpito dizendo: Deus está declarando, a maternidade da Europa está reabrindo. Não por causa, obviamente, de mim, porque eu não sou nada e nem ninguém, mas por causa daquilo que eu carrego e aquilo que muitas pessoas carregam, um verdadeiro Deus que está pronto para salvar aqui no Brasil e lá nas nações. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, aquilo tudo que nós estamos vivendo nesse 1 ano que nós ficamos lá, e nesse regresso ao Brasil, não se compara com aquilo que eu recebi de testemunhos. Presta atenção, nós saímos de lá vendo mortos sendo ressuscitados, pessoas que estavam frias sendo reaquecidas, nós vimos cegos sendo enxergando, nós vimos pessoas paralíticas andando, nós vimos pessoas sendo curadas. Deixa eu te dizer, na Europa os adolescentes são perdidos, mas nós vemos uma multidão de adolescentes invadindo aquelas igrejas. Presta atenção no que eu estou te dizendo, não existe limite para quem tem entendimento de que Deus está por nós. Não existe limite. Aí Deus, Ele nos trouxe de volta para ficar 2 meses aqui e voltar para lá. E quando a gente estava aqui 2 meses, Deus falou assim: pare, tenho algo para fazer com vocês aqui ainda no Brasil. E nós estamos há alguns meses aqui no Brasil, né? Desde que a gente voltou. A gente fica um pouquinho no Rio, um pouquinho aqui em São Paulo, um pouquinho. Eu tenho viajado por tantos lugares da nação brasileira para entregar um pouquinho dessa semente, dessa brasa que me aqueceu também. Sabe, um grande homem de Deus
chamado John Wesley, dizia: eu me coloco em chamas e o povo vai me ver queimar. E de fato eu acredito que isso que é ministério, é poder compartilhar um pouquinho da brasa que também te incendiou. Aquilo que eu compartilho obviamente no público é aquilo que me incendiou no secreto. E é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse sábado, onde vocês comemoram 2 anos da igreja em Sumaré. Querido, primeira coisa, olha para o seu lado e fala assim, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, só 2 anos. Agora olha para a pessoa que está do outro lado e fala assim, só 2 anos. Gente, presta atenção, olha onde vocês estão, olha o espaço que vocês têm, olha o grupo que vocês têm, olha os líderes que vocês estão gerando, olha os pastores que nasceram aqui, olha as pessoas que nasceram aqui, olha tudo que Deus está fazendo, é só 2 anos, meu Deus do céu! Rafael tem uma graça especial em Lagoinha? Nenhuma, especial nenhuma, é só a graça mesmo. Querido, presta atenção, existem muitas pessoas que estão apáticas, acomodadas, paralisadas, se perguntando, obrigado querido, se perguntando quando chegará a vez delas, quando Deus fará através delas, quando Deus vai empurrar elas para o ministério. Existem pessoas que estão esperando, paralisadas no comodismo, que Deus reative ou reavive algo, e tem pessoas que se indignaram de ficar paradas e falam assim, eu estou aqui, Jesus, eu não sou tudo que você precisa, eu sou pequeno perto daquilo que o Senhor precisa fazer, eu não sou o mais sábio, o mais eloquente, eu não sou o mais preparado, mas se o Senhor quiser usar alguém, e por falta de alguém para usar, eis-nos aqui. Querido, presta atenção, porque Deus não está procurando pessoas preparadas, pessoas prontas, Deus está procurando corações disponíveis. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Não, desculpa. Isso mesmo. Versículo 9. Está todo mundo me ouvindo? Quem está ouvindo diz amém. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9, vai dizer assim: naquele dia, Davi teve medo do Senhor, e se perguntou, como vou seguir? Como vou levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom. Versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Querido, nós vamos continuar lendo esse texto, mas me permita começar aqui o que eu quero dizer. Eu sei que esse texto é bastante conhecido e todo mundo conhece essa história. A gente conhece que Davi estava tentando trazer a arca de volta para Jerusalém, como símbolo da presença de Deus de volta no meio do seu povo. A arca tinha ficado ali, entregue aos seus inimigos, mas ele conseguiu a arca de volta, e naquela caminhada para trazer a arca de volta, ele vai fazer como os filisteus faziam. Eles levavam a arca sobre carro de boi, e Davi vai tentar fazer da mesma maneira, porque era mais rápido, era mais fácil. Afinal de contas, o que importava era a presença de Deus entrando em Jerusalém. Isso era o que Davi pensava, né? Só que na verdade, não importa, na verdade, o fim que Deus quer para as coisas, mas também o processo. Entenda uma coisa aqui, tudo aquilo que Deus planeja terá um fim excelente. Repete comigo, um fim excelente. Mas às vezes, mirando somente no fim das coisas, nós esquecemos também que o processo nos levará de maneira mais produtiva e madura até aquele fim. Às vezes nós olhamos para o fim daquilo que Deus planeja e esquecemos que o processo também é necessário para nos transformar naquilo que Deus planeja para aquele fim. Entenda uma coisa muito grande no seu coração: quando Davi é chamado lá no meio das ovelhas do seu pai e ordenado por Samuel e colocado como possível novo rei de Israel,
Ele ainda não estava pronto para viver aquilo que estava sobre ele. É por isso que Deus ainda faz através de Saul, mesmo negando. É por isso que Deus ainda faz através de outros homens. É por isso que Davi demora um tempo danado para chegar no trono de Israel. Ele tinha por volta de 14 anos quando o óleo escorre pela sua cabeça, mas só assume o trono com 30 anos de idade. Presta atenção, por quê? Porque Davi não era rei, Davi era um pastor de ovelhas. Davi precisa ser forjado como um rei, e o processo o transforma no rei de Israel. Quando ele sobe naquele trono, ele é de fato o rei. Ele não é um pastor de ovelhas, ele agora é o rei. Às vezes a gente olha para tudo que Deus planeja, tudo que Deus nos diz, todo plano, todo sonho que Deus nos deu, e ignoramos que o processo é que nos transformará em aptos para viver a plenitude desse sonho. A palavra diz que Deus fala para Abraão, por exemplo: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar, uma terra que emana leite e mel, uma terra gloriosa. Mas todo o processo da viagem de Abraão e Sara até chegar a essa terra que emana leite e mel, é um processo duro, difícil. Afinal de contas, nem mesmo o filho da promessa parece que vai acontecer. Presta atenção, Abraão literalmente no final desse processo está vivendo em Canaã, nas terras de Canaã, com a tenda em Canaã, mas está perguntando para Deus naquele monte, dizendo: aonde que eu vou? Como é que eu vou herdar essa terra? Olha que coisa maravilhosa. Quando você lembra lá que Abraão tem a sua separação de Ló, a terra que Abraão fica é uma terra deserta, uma terra de deserto. Abraão fica numa terra desprovida. Ló escolhe as planícies verdes de Sodoma. Como é que pode ser aquela terra que Abraão está dizendo, essa terra? Como é que pode ser essa mesma terra, que é um deserto para Abraão, ser a terra que Deus planejou lá, que disse para Abraão, vai emanar leite e mel? Porque Deus conta com Abraão e com a geração de Abraão para transformar aquela terra em terra da promessa. Meu Deus do céu, está me ouvindo aqui? Pode parecer um deserto, por quê? Porque Deus conta com você para transformar esse deserto em manancial. Às vezes a gente acha que Deus vai nos entregar o sonho pronto, o projeto pronto, quando na verdade Deus está trabalhando tanto quanto no projeto, quanto também naquele que Ele projeta. Para chegar no cume do monte, você precisa começar a subir. Eu acho engraçado porque muitos crentes olham para o lugar alto e falam: Deus, eu quero chegar naquele lugar, o Senhor me prometeu, o Senhor me deu como promessa, o Senhor, mas esquece que tem que subir. Como se Deus fosse fazer um estalo de dedos e fosse te colocar no cume do monte. Ele tem poder para isso. Mas quem você seria chegando no cume do monte sem passar pelo processo da subida? Por que eu trouxe à tona esse texto aqui? Porque apesar de muito conhecido e a gente saber do que aconteceu, a arca trava em pedras, vai caindo, usar com toda boa intenção, toca para segurar a presença de Deus e não cair no chão, e ele é fulminado pela glória de Deus, pela ira de Deus. Todo o povo que estava festejando a entrada da arca de volta na cidade fica temeroso quanto ao poder de Deus, e o próprio Davi, que aparentemente até esse tempo não demonstra nenhum medo a Deus, mas é a primeira vez que Deus, ou melhor, é a primeira vez que Davi expressa que ele tem medo do Senhor. Lembra aqui, querido, que toda a perseguição de Davi, ele era aquele que era ousado no mínimo. A palavra diz que uma vez, por exemplo, Davi e os seus valentes entram no templo, no Santo dos Santos, e tomam do pão dos sacerdotes e comem. Aquilo era passivo de morte para qualquer um normal, mas Davi não tem medo de Deus e por isso recebe de Deus uma entrada, um acesso maior do que os outros. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: a religião nunca te dará o acesso que a intimidade te dará. Porque a religião dizia, não pode comer, mas o acesso que Davi tinha não era pela religião, o acesso que Davi tinha não era pelo seu título, o acesso que Davi tinha não era por causa da sua estola sacerdotal, o acesso que ele tinha era pela viés da intimidade, e porque tinha intimidade com Deus, ele acessa lugares que ninguém
na religião conseguiria acessar. Mas esse mesmo homem que com ousadia toma dos pães e dá aos seus valentes, agora diz, eu tive, pela primeira vez, eu tive medo de Deus. E aí me responde uma coisa. No versículo 9, Davi diz assim, tive medo de Deus. No versículo 10, ele decide deixar a arca no meio do caminho. No versículo 11, ele vê que a arca está abençoando a casa de Obed-edom. Qual é a pergunta que eu tenho para vocês aqui, Lagoinha Sumaré, nessa noite, para a gente começar o trabalho aqui? O que vocês deixaram no meio do caminho que está abençoando outras pessoas, mas vocês não estão sendo abençoados por essa promessa? O que às vezes Deus nos disse, nos deu, nos garantiu, nos prometeu, nos encapsulou, nos preparou, mas a gente por medo deixou no meio do caminho, e vê tanta gente fluindo, tanta gente acontecendo, tanta gente conquistando, tanta gente. Querido, presta atenção, no mundo que nós estamos vivendo, é muito estranho, porque antigamente a gente tinha aquela máxima da grama do vizinho é mais verde, não é isso? Hoje em dia nem dá tempo, porque se você for pelas redes sociais, parece que o mundo inteiro descobriu a fonte e você não. Fala, gente, peraí, eu não consegui sair nem de Sumaré, como é que essa pastora foi para Versalhes? Eu não consegui sair, eu não consegui nem concluir minha faculdade, tem gente já fazendo pós-graduação. Gente, eu ainda nem casei, a minha melhor amiga já está tendo filho. Quem aí está na fila da promessa aí, solteiro? Dá um salve. Cadê? Tem solteiro aqui? Tem não, gente? Tem solteiro aqui? Solteiro sempre é triste, né? Você vê? A tristeza, tem solteiro aqui, tem que... Tem gente gritando, Maranata, a hora vem, Senhor. E tem gente falando, vem não, Deus. Deixa eu casar primeiro. Deixa eu casar primeiro, Senhor. Deixa eu ter filho primeiro. Fala a verdade, parece que está todo mundo conquistando a casa própria, está todo mundo conquistando o carro próprio, está todo mundo conquistando as coisas, e quando você olha na comparação, você fala, gente, eu estou ficando para trás. A nossa geração, pelo consumismo, pelas redes sociais, expõe para nós vitória, mas ninguém gosta de contar derrota. Você não abre o Instagram de ninguém, ou quase ninguém, que esteja ali contando derrota. Quando você abre o Instagram de alguém, qual a foto que está no perfil da pessoa? É a foto da segunda-feira, descabelada, acordando atrasado para o trabalho, no dia que não fez a chapinha, não passou a maquiagem, ou é a foto do dia de mais vitória da sua vida, com melhor roupa, com a melhor maquiagem, com o melhor cabelo. Qual a foto está no seu perfil? Tem gente que olha para o perfil, não é isso? Das pessoas, e quando conhece pessoalmente fala, gente, não é possível. Não é a mesma pessoa isso aqui, né? Se a gente se basear por aquilo que a gente vê, querido, e pela comparação que nós vemos aí nas redes sociais da vida, a gente paralisa, porque parece que está todo mundo andando e a gente está parado. E talvez isso atingiu a nossa geração de uma maneira mais intensa do que a antiga, porque se você olhava para o seu vizinho e via a grama mais verde, agora parece que toda a terra está conquistando, só você que não. Você começa um negócio, olha para alguém que já tem algo parecido, que está há anos-luz na frente e fala, meu Deus do céu, vou parar por aqui, porque eu nunca vou conseguir concorrer com esse cara. O problema é que Davi recebeu do Senhor a orientação de trazer a arca de volta, a presença de Deus para Jerusalém. Não era algo que ele queria, era algo que Deus determinou, mas por causa de uma experiência ruim, de uma experiência, nesse caso, de morte, ele paralisa aquilo que era a determinação de Deus e a bênção de Deus para Jerusalém, por 3 meses. Você percebe que Deus não mudou, a ponto de abençoar a casa de Obed-edom, onde a arca estava.
Quem mudou? Davi mudou, porque aquele que tinha coragem para entrar no tabernáculo e tomar dos pães e dar para os seus, agora está com medo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca foi a promessa, nem a interrupção do sonho, nem mesmo a falha, foi o seu medo de Deus que fez você paralisar o sonho. Eu estou dizendo isso porque eu não estou falando de alguém aqui, eu estou falando de mim. Querido, presta atenção, e eu preciso abrir meu coração aqui, para que você entenda que quem está pregando aqui não está falando de blá 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 e mimimi. Eu sou alguém nascido e criado na igreja. Desde os 5 anos de idade, quando minha mãe se converteu, eu sou daqueles que foi criado embaixo dos bancos nas vigílias. Eu sou de origem assembleana. Tem gente que veio da Assembleia também aqui? É? Dá para ver que eu sou assembleano pelo meu coque, né? Que eu conservo até hoje. Eu mantenho ali a Assembleia, né? Mantém em mim aqui, a gente é da Bleia. É isso? Isso aí. Mas presta atenção, eu sou pentecostal, eu creio nos dons do Espírito, fui selado com o Espírito muito cedo, tive experiências espirituais muito cedo, glória a Deus por isso. Desde menino, eu comecei a falar em línguas, eu fui batizado pelo Espírito Santo com 7 anos de idade, glória a Deus por isso. A minha adolescência foi quase toda dentro da igreja, só os, né, as escorregadas que eu dei que não, né, mas quase toda ali. Quer dizer, eu deveria ser alguém que, poxa, conhece Deus. E eu não tenho orgulho nem um pouco de dizer isso, mas a verdade é que a maioria da minha vida dentro da igreja, eu tive mais medo de Deus do que amor por Ele. Então às vezes eu ia para a igreja por medo. Se você não vir domingo, vai pesar a mão. Olha, se você não der o dízimo, o gafanhoto. Olha, se você não abençoar, olha. Você está entendendo? Era sempre pelo viés do medo. Então a verdade é que eu não conhecia Deus. Eu conhecia o Deus do medo. Eu lembro que alguns irmãos falavam para mim assim, não brinca com Deus não. Na minha adolescência, naquela época que a gente está, né, difícil. Alguns irmãos falavam para mim assim, não brinca com Deus. Se quer brincar, brinca com o diabo, porque Deus é fogo consumidor. Eu lembro que quando eu tive minha experiência de regresso para os caminhos do Senhor, foi no meio de um carnaval. Eu estava no meio de um carnaval em Cabo Frio, e no meio daquela multidão eu me vi sozinho, e Deus falou comigo no meu interior dizendo, olha para o lado. Só que como eu conhecia somente esse Deus pelo viés do medo, eu achei que Deus estava falando, olha para o lado, porque Ele ia me matar. Eu achei que um raio ia cair na minha cabeça. Eu falei, nossa, pronto, estou aqui no meio da farra, no meio da bebedice, no meio do carnaval, não estou querendo saber de nada de santidade. Deus fala comigo, pronto, vou morrer, aqui mesmo. Eu achei que Deus só estava falando, olha para o lado para mim não atrapalhar o irmãozinho, não morrer junto, entendeu? Tipo assim, olha para o lado, raio, pá, fulminado. Falei, pronto, vou morrer. Eu passei mais da metade da minha vida cristã com medo daquele que eu deveria amar. E porque eu tinha medo, eu não me acheguei. E porque eu tinha medo, eu não conheci. Porque eu tinha medo, eu não desfrutei. Porque eu tinha medo, eu não acessei. Porque tinha medo, eu não vi. Querido, nós cantamos louvores incríveis aqui essa noite, mas na máxima dos louvores sempre foi mesmo uma mesma expressão dita. Eu quero ver a tua face. O problema é que quem tem medo de Deus não quer. Quem aqui já teve medo? Por exemplo, estava de madrugada em casa, orando, e uma mão vem nas suas costas. Quem é que teria medo de uma experiência dessa? Todo mundo. Mesmo se for anjo, ou se for demônio, não interessa. Nessa hora você fala, meu Deus do céu. Ô Senhor. Nessa hora dá vontade de ser um presbiteriano, não dá? Falar, eu não creio nessas coisas, Deus. Não adianta de nada, né? Fala, não creio. Porque a gente acha que as coisas do Senhor é tipo a Tinkerbell, né, do Peter Pan. Não creio em fadas, ela morre. Você fala, não creio no demônio. O demônio está falando assim, não me interessa, eu não preciso disso. Querido, a gente tem medo. Principalmente das coisas sobrenaturais. Quem já viu filme de terror? Não é isso? Eu lembro que, por exemplo, eu vi Anaconda. Lembra? Anaconda, antiga. Eu lembro que eu não conseguia botar o pé no chão do cinema. Eu ficava puxando o pé. Por quê? Com medo de uma cobra pegar meu pé. Olha que coisa louca.
Obviamente não tinha uma cobra ali no cinema. Mas por que a gente faz essas reações? Porque o medo faz a gente ter, inclusive, olha isso, travas daquilo que nem existem. O diabo, sabendo disso, talvez uma das maiores armas que ele usa na nossa geração é o medo. Mas o medo pelo quê? Pelo sobrenatural? Não. O medo pelo quê? Principalmente o medo de Deus. Porque ele sabe que se você vem para a igreja com medo de Deus, você pode até dar o seu dízimo, mas você sai daqui não conhecendo aquele que você diz adorar. Ele sabe que se você tem medo de Deus, você pode até vir a uma congregação como essa, querendo entregar sua vida, mas não pela motivação correta. Você sabe que o medo de Deus te travou durante muito tempo, e talvez te trava até hoje, porque de fato foi comigo. Eu não conhecia o Deus que eu dizia adorar. Eu conhecia a mão de ferro, o opressor, o maligno, o cara que estava com um raio na mão pronto para me fulminar quando eu desobedecesse ele. Talvez seja a leitura da maioria das pessoas hoje sobre o nosso Deus. Quando você chega no mundo, numa evangelização, numa parada gay, ou num lugar onde tem pessoas ali, principalmente nesse viés esquerdista que a gente tem hoje, você vai falar de Deus, as pessoas elas dizem, ele é opressor, ele é um homicida, ele é um genocida, porque a visão que eles têm de Deus, é pelo viés do medo. Nós cantamos na nossa igreja, então me tira o medo, que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Mas a verdade é que se a gente está lá, diante daquele morro, gente, presta atenção, Moisés está subindo no monte, sim ou não? Como é que é descrito o monte que Moisés está subindo? Raios, relâmpagos, trovões, fumaça no cume do monte. Se eu pegar qualquer pessoa leiga e falar, ó, tem um morro ali que está com fumacê, com raio, relâmpago, trovão, fumaça preta saindo, o que parece? O que parece? Tem um vulcão ali, em erupção. É nisso que Moisés está subindo. Pastor, Moisés está subindo num vulcão em erupção. Faz sentido o povo não querer ir? Deus fala assim, ó, não vai, só Moisés. Eu acho que o povo deve ter falado assim, graças a Deus. Nem queria mesmo. Se pedisse eu não ia. Aí a gente canta, então me tira medo. Mas a maioria de nós estaria fazendo a mesma coisa que o povo. Moisés subia, a gente, ó, Moisés, a gente vai ficar intercedendo aqui por você, ó. Vai lá, Moisés, beijo, Moisés. Que isso, eu não quero subir no vulcão em erupção. A pergunta que não quer calar, por que Moisés sobe naquele vulcão em erupção? Porque era o mesmo Moisés que tinha ido até a sarça ardente. E o mesmo fogo que não consumia sarça, ele conhecia quem era. Querido, ele conheceu Deus não pelo viés do medo, como aquele restante do povo, mas ele conheceu Deus de face a face. Ele está dizendo, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. Ele está dizendo, eu não tenho medo. Por que eu subiria no monte em erupção? Por que eu subiria no vulcão em erupção? Porque se Deus está lá, eu não tenho medo. Um homem chamado segundo o coração de Deus, Davi, já tinha passado por todo o processo de perseguição com Saul, já tinha derrotado gigantes, exércitos. Davi não estava no começo da sua caminhada, muito pelo contrário. Davi já era rei, já tinha casado até com Mical. O que trava o homem segundo o coração de Deus? O medo. Quer saber de uma coisa? Mexe com esse negócio de arca não, deixa aí, no meio do caminho. Negócio de presença, deixa aí no meio do caminho. Mexe com isso não, isso é muito difícil. É por isso que um monte de gente não acredita no sobrenatural hoje. É por isso que um monte de gente, quando a gente vai contar algum testemunho sobrenatural, os outros falam, é impossível. Porque o medo é tão traiçoeiro, que faz você negar que ele exista. Porque se você acreditar de fato que Deus existe, você vai ter que lidar com Deus que quer te matar. Então é mais fácil dizer, não, Deus não existe. É por isso que um monte de ateu está dizendo, Deus não existe. Por quê? Porque se eu lidar com esse Deus que existe, eu tenho que lidar
que talvez ele queira me matar. Eu vou ter que lidar que o inferno é verdade. Eu vou ter que lidar que o mal é verdade. Eu vou ter que lidar com todas as coisas. Eu quero viver minha vida. Então, peraí, é melhor acreditar que ele não existe. O medo. A palavra diz então que a casa de Obed-Edom começa a ser próspera por causa de Davi. Por causa da arca. Então as pessoas começam a falar para Davi, o Deus que você está com medo está abençoando o Obed-Edom. É tão engraçado porque esse texto mostra que quando Davi vai até a arca, na casa de Obed-Edom, e de fato começa a trazê-la de volta para Jerusalém, Obed-Edom fecha a casa e fala, estou indo junto. Obed-Edom entendeu em 3 meses aquilo que Davi parece estar entendendo em 30 anos. Obed-Edom está dizendo, em 3 meses essa presença aqui na minha casa fez eu viver coisas que eu nunca vivi antes. Eu vou fechar tudo, eu largo tudo e vou com ela, para onde ela for, eu não abandono mais a presença. Presta atenção, em 3 meses de intimidade com Deus, Obed-Edom entendeu que tudo que ele tinha era nada perto da presença. Davi ficou com medo e por isso deixou no meio do caminho o sonho de trazer a presença, não para uma pessoa, mas para toda uma cidade. O que vocês estão fazendo aqui, Sumaré? Presta atenção aqui. Tem pessoas aqui querendo a presença de Deus para a sua própria vida, mas tem pessoas aqui, ministérios aqui que querem trazer a presença de Deus para toda uma cidade. Quando Deus levantou os seus pastores, esse lugar aqui, nós não estávamos pensando na presença de Deus unitariamente, mas pensávamos na presença de Deus para toda uma cidade. A pergunta que não quer calar: vão parar o processo pelo meio? Por causa do medo? Chegou aqui com o quê? Tinha condição de alugar? Tinha condição de abrir? Tinha condição de mobiliar? Tinha condição de pintar? Tinha condição de botar LED? Tinha condição de ter? Tinha. Vai parar agora por causa de medo? Tinha gente? Não tinha. Rafael, como é que a gente vai abrir uma igreja dessa que nem tem gente para isso tudo? Olha aí, metade da igreja nesse período aqui já está coberto de cadeira. Tinha tanta gente? Não tinha. Precisava? Não precisava de um espaço. Pergunta que não quer calar. Ai, Jesus amado. Aniversário de 2 anos, né? Fica de pé rapidinho. Vocês dois. O espaço que Deus deu para vocês era suficiente ou maior do que vocês precisavam? Maior. O espaço que Deus deu para vocês era suficiente ou maior do que vocês precisavam? Maior. Então quer dizer que na visão de vocês não precisavam de tamanho e espaço? Não. Sim. Vocês precisavam desse tamanho todo de espaço? Não. Vocês precisavam desse lugar tão grande? Não. Vocês precisavam de tanto espaço para sala, para carro, para 2 estacionamentos? Vocês precisavam disso? Não. Então a pergunta que não quer calar: se vocês não precisavam disso tudo, segundo a visão de vocês, e Deus deu isso tudo, segundo a visão dele, por que vocês vão continuar acreditando na visão de vocês? Preste atenção no que eu quero te dizer. Talvez você não esteja entendendo, mas você precisa entender. Porque talvez o sonho que Deus te deu é grande demais. Talvez o espaço que Deus deu é grande demais. Talvez o plano que Deus deu é grande demais. E você está pensando, nem precisava de tanto. Precisava sim, porque não é segundo a sua visão, é segundo a visão dele. E eu não conheço Deus que faz pela metade, nem pouco. Mas eu conheço um Deus que é extravagante. Deus promete para um homem sem filhos uma geração de multiplicação de nações. Abraão, eu não estou te dando um filho, eu estou te dando nações. Davi, eu não estou te dando o reino, eu não vou te dar Hebron somente, eu vou te dar todas as tribos reunidas. Meu Deus do céu, eu nunca vi Deus fazer uma promessa que acabe nele, na pessoa que recebeu, mas sempre vai transbordando para as pessoas que estão em volta. Presta atenção no que eu quero te dizer: ou a gente acredita que Deus é extravagante e vive a extravagância, ou a gente continua vivendo segundo nossa pouca visão. Se Deus deu um espaço tão grande, é porque Ele achava que precisava de um espaço tão grande. Pergunta que não quer calar: quem sabe melhor das coisas, você ou Deus?
Isaías, bora, você é profeta. Não, eu sou homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, eu sou pecador, eu vou morrer. Quem está certo? Deus que está dizendo que ele é profeta ou ele que está dizendo que é homem de lábios impuros? Davi teve medo de Deus e isso paralisou durante algum tempo a presença de Deus que podia se manifestar em Jerusalém. Estava se manifestando de maneira limitada na casa de Obed-edom. O que você, o que eu, o que nós estamos paralisando no grande plano do Senhor, que está fazendo ele até se manifestar de maneira limitada, podendo se manifestar de maneira ilimitada? Porque sabe de uma coisa? Nenhum de nós aqui poderia paralisar a Deus, sim ou não? A gente não teria poder para isso. Mas Deus é tão especial que Ele conta com você para o plano dEle, que Ele conta com você para a missão dEle, que Ele conta comigo para aquilo que Ele quer realizar. E a verdade é que muitas vezes, querido, nós estamos dispostos a avançar em direção àquilo que Deus nos deu, mas não com tanta velocidade, porque julgamos sermos ínfimos, pequenos, pecadores, perto daquilo que Ele está mostrando. A palavra diz que Davi reconhece então aquilo que recebeu do Senhor, que acabou deixando na casa de Obed-edom. Versículo 12. E disseram ao rei: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Obed-edom ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Olha que coisa maravilhosa aqui. Quando Davi sabe que a casa de Obed-edom está sendo próspera por aquilo que ele deixou lá, ele dá um jeito de voltar e pegar aquilo que era dele. Pergunta que não quer calar: será que a gente vai ter que esperar perder para poder correr atrás do prejuízo? Poxa, eu tenho um sonho de Deus, será que a gente vai esperar esse sonho acabar para depois pedir para Deus ressuscitar? Deus, eu tenho algo para fazer, Deus me chamou para essa geração, Deus me deu um plano para esse tempo, Deus me deu uma empresa, Deus me deu um sonho, Deus me deu um projeto, Deus me deu. Ué, vai deixar acabar primeiro para depois correr atrás do prejuízo? Porque quando Davi volta para a casa de Obed-edom é porque ele ouviu dizer que Deus estava abençoando aquela casa. Então ele volta para buscar a arca e fazer aquilo que era necessário com a arca, colocá-la na cidade de Davi, colocá-la no tabernáculo de Davi, colocá-la onde a presença de Deus inundasse não somente a casa de Obed-edom, mas também toda a cidade. Deixa eu te dizer uma coisa: vocês estavam ali num templo para 250, 300 pessoas, vocês estavam ali fluindo e mesmo assim já tinha tanta dificuldade e tantas coisas já eram para vocês incapacidade, mas presta atenção numa coisa, presta atenção. Eu vou declarar que aquilo ali só era a casa de Obed-edom para vocês, onde a arca estava limitada, mas agora quando vocês chegam na cidade, vocês serão ilimitados e a glória de Deus vai inundar essa cidade. Sumaré vai ser reconhecida como um farol de glória de Deus. Por quê? Porque tem gente aqui que não teme a Deus, mas ama Ele. Eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Sabe, querido, presta atenção. O amor a Deus vai te dar e movimentar coisas que o medo nunca poderia. Aquele povo conhece a Deus por Moisés. Moisés conhece a Deus face a face. Josué conhece o Deus de Moisés face a face. Sabe o que eu tenho para você e o que eu quero dizer aqui essa noite? É que tem pessoas que infelizmente vão viver a vida inteira prostradas ao Deus Todo-Poderoso, mas nunca vão acessar coisas que as pessoas que estão no colo dele acessam.
Quando você vê um rei, você se prostra, e é claro. Você se rende, e é claro. Você se curva, e é claro. Mas se esse rei fosse o seu pai, como você agiria com ele? Se você vê o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entra aqui hoje, a gente tem toda uma, né? Meu Deus do céu, bota o melhor lugar para ele, bota, né? É uma autoridade. Se o presidente do Brasil chega aqui hoje, o Lula vem aqui, por mais que você concorde ou não com ele, você vai fazer o quê? Vai honrá-lo, porque ele é uma autoridade. Bota ele no melhor lugar. Talvez ele até escute bem a graça, né? Entendeu? Mas, presta atenção. Se você tem uma grande autoridade, você o honra. Coloca ele no melhor lugar, coloca ele. Mas se essa grande autoridade é o seu pai, como você o trata? Se é sua mãe, como é que você trata? Porque eu tenho certeza que o filho do Donald Trump já despenteou aquele topete dele alguma vez. Eu tenho certeza. Querido, presta atenção, Davi entende que aquele que estava abençoando a casa de Obed-edom era aquele que ele estava com medo. Logo, ou ele estava errado, ou Deus estava errado. Se Deus é bom para alguém, por que não é bom para mim? Logo, ou eu estou errado, achando que Deus é mau, ou ele está errado, dizendo que ele é bom. Quem será que está certo? Deus que diz que ele é de todo bom, ou você que ainda tem algumas pendências com Deus, de alguma coisa que você não viveu do jeito que você queria, ou de alguma realidade que você passou que você não gostaria, ou de alguma experiência que parece que não deu certo. Talvez você passou inclusive por morte, como aqui Davi passou. E talvez você tenha medo de Deus exatamente porque você acha que Deus levou seu pai, levou sua mãe, levou seu filho. Ah, Rafael, você não sabe o que você está dizendo. Eu tive um aborto, Deus levou meu menino. Presta atenção, querido. Deus é aquele que a palavra diz que ele dá vida. A morte nunca foi o plano de Deus, a morte foi o plano das trevas e do diabo. A vontade plena de Deus é que você nunca tivesse comido desse fruto e que a gente vivesse até hoje no Éden. Mas aconteceu, e por que aconteceu? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a nós. Sofreu perder o seu menino? Por que você não está no colo de Deus perguntando como é que sofreu para ele entregar o próprio filho? Presta atenção, não existe a dor que você tenha sentido que Deus não tenha sentido junto. Ele é o seu Pai. Às vezes a gente acha que Deus está inalterado no trono, né? Como se ele fosse passivo de tudo aquilo que a gente vem sofrendo. Quando na verdade o único que está tentando resolver o problema que nós criamos é Ele. Afinal de contas, você comeu do fruto, você foi afastado, você experimentou a morte, você experimentou a agonia. E se bobear, vai experimentar até o inferno. O único que está tentando nos tirar de lá é Deus.